Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre cada um de nós. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre a reconstrução do terceiro templo. Sabemos que em 2 Tessalonicenses 2 diz que quando surgiu o anticristo, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. E em Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas, ali diz para João medir o templo e o altar e os que nele adoram e deixar o átrio de fora. Como João escreveu o livro do Apocalipse no ano 96 e o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, então dá-se a entender, que vai ser reconstruído o terceiro templo. Porém, nós precisamos entender o que Jesus disse, que a letra mata e o espírito vivifica. A letra mata é quando você lê a Bíblia, onde Jesus diz assim, aquele que matar pela espada terá que morrer. Então, se alguém deu um tiro em alguém, ele vai ter que morrer tomando um tiro. Isso é a letra. Mas se você entender que a espada é a palavra, como diz em Efésios 6, a espada do Espírito, que é a palavra, ele está dizendo assim, aquele que matar espiritualmente alguém com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, vai ter que morrer por eles. Isso é a letra mata e o Espírito vivifica. Mesma coisa quando Jesus fala para Pedro, Pedro vai lá no mar, pesca um peixe, e vai vir a moeda na boca, você paga o meu e o seu imposto. Isso é letra. O Espírito agora. Jesus nos fez pescadores de homens. Então, quando você pesca alguém através do Evangelho, essa pessoa contribui com o seu ministério. Entendeu agora? Então, quando ali em 2 Tessalonicenses 2 diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus, isso é letra. O templo de Deus hoje é onde? Somos nós. Jesus disse em João capítulo 2, derrubem este templo e em 3 dias eu levanto outro. Aí eles disseram, em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Aí termina o texto, mas eles não entenderam que Jesus lhes falava do templo do seu corpo. Então, vamos lá, enquanto Jesus estava vivo, o templo que foi construído por Salomão, depois ele foi lá na época de Herodes reformado, era a casa do Pai. Por isso Jesus diz, não faça da casa de meu pai um covil de salteadores, porque eles estavam lá vendendo os animais de sacrifício lá no templo. E hoje não é diferente, com esse monte de campanha, um monte de introdução de objetos para gerar fé nos irmãos. Uma fé verdadeira tem que vir pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, não é através de objetos. Com isso, eles ficam atraindo pessoas carnais lá para a igreja e depois tem que ficar alimentando essas pessoas carnais com falsos ensinamentos, com objetos para gerar fé. O verdadeiro cristão ele vem pelo coração quebrantado, arrependido, e a fé é gerada nele através da palavra de Deus. Amém? Então, Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus hoje habita em nós. Quando Jesus diz, derrubem este templo, em 3 dias eu levanto outro, ele falava do templo do seu corpo, porque Deus hoje habita nos membros do corpo de Cristo, que somos nós. Por isso Paulo vai dizer em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Não habita, irmão. Esse lugar que você vai aos domingos ou durante a semana, isso aí não é templo de Deus. E muito menos casa de Deus. Ali é apenas um local onde a igreja se reúne. Quando eu falo a igreja se reúne, é porque quando você lê 1 Coríntios 16 e Colossenses 4, ali o apóstolo Paulo diz assim, eu saúdo ou cumprimento a igreja que está na casa de Priscila e Áquila. Por que Paulo está dizendo que ele cumprimenta a igreja que está na casa de Priscila e Áquila? Porque a igreja é onde os irmãos estão, e não o local. Onde os irmãos se reúnem é a igreja, não o local em que os irmãos estão. Então, esse lugar que você vai, chamado de igreja, não é apenas um local, pode ser uma casa, pode ser uma catedral mesmo, um lugar grande. Mas o importante é os membros do corpo de Cristo estarem reunidos. É ali que Deus habita, em pessoas. Então, quando a Bíblia diz que o anticristo vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, lá em 2 Tessalonicenses 2, é no coração da humanidade. Porque a Bíblia diz que ele vem como um cordeiro, mas fala como um dragão. O dragão é a antiga serpente que é o diabo Satanás, é o pai da mentira. E a verdade é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então, quando o anticristo surgir,
ele vem para resolver o problema do mundo. Com certeza é aquela grande tribulação, né? Que Jesus disse que nunca houve nenhuma antes, nem haverá outra depois dessa, mas por conta dos escolhidos, aqueles dias vão ser abreviados, né? Eu acredito que seja uma terceira guerra mundial, vai ser nuclear, e depois que terminar essa guerra, aquelas 7 cabeças com 10 chifres da besta, o anjo disse que aqueles 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o governo, mas vão receber por 1 hora e vão entregar todo o governo à besta. Essa besta muita gente não sabe, mas é a besta de Apocalipse 13, de 2 chifres. Mas isso tudo é explicado aqui, nesse livro, Revelando Mistérios da Bíblia, que vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse na regra correta de interpretação. Para você adquirir o livro a gente só pede uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder contribuir também não tem problema, você vai receber em e-book. Depois eu vou passar o telefone para vocês no final do vídeo. Tá, então, quando diz que o anticristo vai se sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, é no coração da humanidade. Por isso que ele vem como cordeiro, mas fala como um dragão. Ele vem para tentar unificar todo mundo, religião única, moeda única, mas ele é o pai da mentira. Por isso que ele é o homem, o iníquo, o homem da iniquidade. Iniquidade significa transgressão à lei de Deus. Amém? Então, mesma coisa em Apocalipse 11, onde fala das 2 testemunhas, quando o anjo diz para João: mede o templo, o altar e os que nele adoram, mas o átrio você deixa de fora. É a mesma coisa. Esse mede ali, ele como ele está falando de templo, só que no mundo espiritual já disse, significa pessoas, é como se ele estivesse dizendo assim: conta as pessoas, que no caso é o templo, o altar, né? Porque hoje o nosso corpo é como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é através de um culto racional, como diz em Romanos 12, versículo 1, não é isso? Mede o templo, ou seja, quantas pessoas no templo, o altar e os que nele adoram, mas o átrio que está fora. Esse aí você não precisa contar essas pessoas, elas estão fora mesmo, já se perderam. É nesse sentido. Por isso que a letra mata e o espírito vivifica, irmãos. Então não vai ser reconstruído o terceiro templo. Isso aí é letra. Até mesmo porque para reconstruir o terceiro templo teria que ser no lugar onde hoje está o Domo da Rocha, que é a segunda mesquita mais importante para a religião muçulmana. Né? E isso, eles jamais iriam permitir uma coisa dessa. Então, espero que você tenha entendido o que é a letra mata e o espírito vivifica. Né? E que Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus hoje habita em nós através de seu Santo Espírito. Irmãos, entenda uma coisa. Tem muita gente aí que faz seminário teológico e sai de lá com carteira de pastor. Não é assim que funciona o mundo espiritual. No livro de Jeremias, o próprio Deus diz: e dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e sabedoria. Então, quem levanta pastores verdadeiros é o próprio Deus, é segundo o coração dele, e esse pastor ele tem uma missão a cumprir, né? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, como diz lá em Efésios 4. E ele mesmo, Jesus, deu uns como apóstolos, outros como pastores, como evangelistas. Ele vai dizer para aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura de varão perfeito. Então o verdadeiro pastor ele tem essa missão a cumprir, aperfeiçoar os santos aonde? Na palavra, para cada um cumprir o seu ministério. O que é o ministério de cada um? É ganhar almas, ser aquela semente que caiu em boa terra, que deu 30, 60, 100 por 1, que são 30, 60, 100 almas que Deus vai querer através da sua vida. E para isso você precisa se apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aí entra o verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor ele não quer ser seu pastor. Ele quer te aperfeiçoar para que você venha a ser instrumento nas mãos de Deus e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que está lá em Romanos 8,14. Se sois guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente sois filhos de Deus. E se você sabe que a salvação é individual, onde cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, por que você está colocando a esperança da sua vida eterna nas mãos de um homem? Sendo que em Isaías 2,22 diz assim: parem de confiar no homem, ele não passa de um sopro em suas narinas, que bem ele te pode fazer? A Bíblia nos orienta a olhar somente para o autor e consumador da nossa fé.
Jesus. O problema é que as pessoas ainda não entenderam quem é Jesus. Jesus é o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o cavaleiro de Apocalipse 19. O nome do cavaleiro é Palavra de Deus. Ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Você já leu a Bíblia quantas vezes? Porque o Espírito Santo que hoje habita em nós, ele nos convence do juízo, da justiça e do pecado, é através da palavra. Por isso Davi vai dizer no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não tiver a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o seu caminho, você vai se perder. Então é importante demais você assistir nossos outros vídeos, principalmente o vídeo onde fala ali do gadareno, onde aqueles porcos são pessoas. Você precisa também assistir o nosso vídeo. Não basta o sangue de Jesus, precisa tirar o fermento da casa. Irmão, esse vídeo é muito importante para a sua vida espiritual. Então espero que você tenha entendido, né, que não vai ser reconstruído o terceiro templo em Jerusalém. Primeiro porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E quando diz lá em Apocalipse 11, mede o templo, o altar e os que nele adoram e deixa o ato de fora, ele está dizendo, conta as pessoas que creem e que obedecem, e o ato são as que não creem, deixa de fora, não precisa contar essas, já estão perdidas mesmo. Então, ajude a divulgar nossos vídeos, dê o seu like para você adquirir o livro Revelando o Mistério da Bíblia. Anota aí o telefone, é o DDD 24 98837 6471. A gente pede apenas uma pequena contribuição para o crescimento do nosso ministério, mas se você não puder, não tem problema, você vai receber o livro assim mesmo, em e-book, através do nosso zap. Repetir o telefone, DDD 24 98837 6471. Não esqueça de dar o seu like, fazer algum comentário, ajude a divulgar nossos vídeos, se inscreva no canal e que Deus possa abençoar você e a sua família em nome de Jesus. Amém.